galera, eu sou o Lucas e voltei agora com hype total do capítulo 1141 de One Piece. Na verdade, o hype não tá nesse capítulo em específico, mas esse capítulo criou um hype para o próximo capítulo que vai ter porrada, o Loki foi liberto e a batalha vai acontecer. Além de que o Loki pode estar chegando em Elbaf, a gente tem aqui um prenúncio disso e também um possível novo poder para o Usopp, que a gente viu durante esse capítulo. A gente vai comentar sobre tudo isso, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Começando pela história de capa aqui, que eu não tô comentando todas, mas quando for interessante eu vou comentar. A gente tem aqui a continuação da capa da Yamato, com o Peijuan e a Uchi capturados aqui sendo torturados. E eu só tô comentando essa capa aqui porque no momento que esse capítulo saiu, foi o momento que saiu um SBS falando sobre o pai de Uchi Peijuan, que foi derrotado pelo Ace e depois acabou morrendo. Quando foi ao reencontro dos seus filhos, mas acabou que esse reencontro não aconteceu. E o interessante aqui é que eles só foram capturados porque estão usando, muito provavelmente, algemas de Kairoseki, e a Yamato é quem vai libertar os dois, e aí eles podem ter algum tipo de redenção em um ano, já que a primeira vez que o Luffy lutou contra Uchi Peijuan, a Yamato foi quem atrapalhou essa batalha e deu um porradão na Uchi. Aí a Uchi agiu como se fosse um tipo de irmã mais velha da Yamato, dizendo que ela ainda estava agindo como um adulto ou algo do tipo. Então vai ser interessante ver a Yamato salvando esses dois aqui. O capítulo verdadeiramente começa com a Nami lamentando de não ter encontrado tesouro, rubi ou qualquer outra coisa gigante. Além de que ela não está se importando com Loki ou com nada do tipo. Só que essa é uma informação que era para ficar sigilosa. Os dois guardas ali atrás não podiam saber quais eram os objetivos do Chapéu de Palhas. Mas mesmo assim a Nami tá gritando, e aí essa parte foi engraçada porque o Rude teve que apaziguar aqui a situação para os gigantes não descobrirem a verdadeira intenção dos Chapéus de Palhas. Um outro ponto interessante aqui é que vai lá para Ripley e Frank ainda visitando vários pontos da Árvore de Adão, e aqui é revelado uma das fraquezas, ou duas na verdade, das fraquezas dessa árvore colossal. A primeira delas é um raio, porque foi dito que um raio criou um fogo, ou criou fogo o suficiente, incendiou uma vila o suficiente que eles não conseguiram apagar. E aí o galho onde essa vila residia acabou tendo que ser cortado. E aí acabou com essa vila que existia em Elbaf. Esse ponto aqui é interessante porque pode ser aqui um prenúncio do Oda para esse rapaz aqui, ó, que há muito tempo não aparece na obra, que foi um vilão icônico do Luffy, até pela batalha interessante entre eles do Enel se achando um deus e depois sendo reduzido a nada pelo Luffy, porque o Luffy era de borracha. Então pode ser que um dos vilões desse arco aqui, além do Loki, se ele realmente for um vilão, seja o Enel. Porque como a Ripley falou que as duas maiores fraquezas de Elbaf são fogo e raio, imagina só o Enel criando uma nuvem de tempestade absurda em cima de Elbaf, criando inúmeros raios caindo ali em cima. Além de que a gente já teve inúmeros vilões, inimigos do Luffy, que o Luffy já enfrentou, reaparecendo depois na história. Crocodile, o Rob Lute recentemente, o próprio Don Krieger e o Gin apareceram em um painel pequeno, mas reapareceram. Então o Enel ele pode aparecer aqui em Elbaf, e eu acredito que isso vai acontecer. Além de que essa parte do fogo, pode ser que ele não esteja diretamente relacionado ao raio, tipo, caiu um raio e criou o fogo, ou incendiou alguma coisa, mas algum inimigo de fogo que pode chegar em Elbaf, sei lá, o Akainu, não sei, ou então o próprio Sabo, os revolucionários chegarem em Elbaf. Mesmo que o Sabo não seja um vilão, o seu poder pode ser um malefício, ou na verdade é um malefício para Elbaf. Continuando, nós temos que a Nami finalmente chegou ou retornou ao banquete ali, a festa dos gigantes, em comemoração à chegada dos Chapéus de Palhas, e a Nami encontra nada mais, nada menos que o Usopp bêbado. Agora que ele realizou um dos seus sonhos, que foi chegar em Elbaf e conhecer os gigantes, ele jogou tudo pro alto e tá bebaço. Eu não lembro de ter visto o Usopp bêbado dessa forma em algum outro momento.
Vocês comentem aqui embaixo se ele já tiver ficado bêbado assim. E essa bebedeira do Usopp aqui em Elbaf pode ser um outro indício de o Oda, tipo um prenúncio de algo que o Oda vai utilizar mais pra frente. Porque a continuação disso é o Usopp apresentando a Nami para o Jaru, dizendo que ela é a navegadora gênia do bando, e aí o próprio Usopp pergunta para o Jaru que tipo de mulher ele gosta. Aí ele vai e faz lá uma piada com mulher mais velha, já que ele é o ser mais velho vivo conhecido. Porque se Muzan e os Goroseis vierem do século perdido, eles são os mais velhos. Mas o conhecido aqui de todo mundo é esse velho aqui, ele fala que gosta de mulher mais velha, só que não tem mulher mais velha pra ele. E aí o Usopp bebaço, o que é que ele faz? Ele dá um tapão na espada que tá atravessando a cabeça do Jaru e dá um dano que o velho quase cai, o velho quase morre. E aí continua, porque depois que ele dá esse tapão aqui na espada, o Dory agarra o Usopp pra ele parar, porque senão o velho vai morrer. E o Usopp, raivosão aqui, brigando, não me segura, alguém tem que puxar essa espada, essa Excalibur, não tem ninguém pra puxar essa espada ou algo do tipo. E aí os outros gigantes falam que se puxar, o velho vai morrer, porque vai jorrar sangue pra todo lado. E esse é um ponto interessante, porque vocês reparam aqui que o Usopp bêbado, ele meio que tem que fica corajoso, né? Vocês estão notando? Aqui ele já tá bebaço aqui perguntando pelos outros chapéus de palhas. Aqui ele é corajoso o suficiente para dar um tapão aqui na espada do gigante. E aqui ó, ele tá brigando com o Dory. Então esse aqui pode ser um prenúncio do Oda para um outro poder do Usopp bêbado. Será que existe a possibilidade do Oda fazer algo ou dar pro Usopp algum poder bêbado? Porque eu vi em algum comentário que a cachaça ou a bebida, ela é uma bebida que dá falsa coragem. E a gente sabe que o Usopp, ele não é corajoso. Não que ele seja fraco, na verdade ele não é, ele só não é corajoso. Mas se ele tiver bêbado, já pensou o Usopp bêbado? Ele cria coragem o suficiente e faz coisas que normalmente ele não faria se ele estivesse sóbrio. Isso aqui é uma evolução de poder. Me faz lembrar lá de Naruto com o Rock Lee. Não que o Rock Lee seja fraco, não é isso. Mas quando ele bebe, ele luta de uma forma totalmente diferente e absurda, que foi muito interessante no momento que apareceu lá contra o Kimimaro, se eu não estiver enganado. Então, se em One Piece o Oda fizer algo do tipo com o Usopp, seria absurdo. Que a cachaça é a que dá falsa coragem, o Usopp corajoso, o que ele não poderia fazer? Isso seria absurdo. Já em outro núcleo, a Gerd cuidou daqueles gigantes guardas, mas ela tá encucada ali querendo saber o que o Road estava fazendo por lá com o Chapéu de Palhas. Ele tenta meio que desconversar. Ela fala que vai acordar os gigantes para perguntar diretamente para eles, ou então vai avisar o Jaru, reportar o Jaru. E aí o Road fica sem saída, porque ele quer segurar o segredo até que o Loki seja liberto e que ele seja expulso de Elbaf. Ele não se importa com o que o Loki possa fazer no resto do mundo, só não quer ele em Elbaf. Só que aí ele leva um porradão, mais um, só que ele adora apanhar assim pra Gerd. E no final ele vai revelar sim o plano dos Chapéus de Palhas. Isso vai resultar numa cena muito engraçada que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Agora indo para a parte principal e mais interessante desse capítulo, Luffy e Zoro chegando ao Loki e descobrindo ali o que aconteceu com ele. Que ele tá todo ferido, os diversos animais em volta dele estão feridos também. O Luffy tá espantado aqui com o que aconteceu, mas o Zorão tá de boas. Ele só nota que o Loki é um gigante que é aparentemente muito maior que os outros gigantes também. O Luffy não perde tempo e já corre para ajudar e libertar o Loki, só que ele descobre que as correntes são feitas de Kairoseki, porque o Luffy perde as forças. E aí o Zoro toma a dianteira da situação. E eles acabam discutindo, porque o combinado não foi o Luffy liberar logo de cara o Loki. E o Zoro tá preocupado com isso. Ele não quer libertar o Loki sem saber dos seus poderes, do que ele pode fazer, do quão mal ele é. E se os dois vão conseguir lidar com o Loki depois de liberto.
mas o Luffy rebate dizendo que se eles não fizerem nada, um gigante vai morrer na frente deles. Aí o Zoro, não, deixa com o pai, que o pai vai resolver. O Zoro pega a dianteira da situação, vai lá onde o Lock e mete um bicudão. O Lock já tá prestes a morrer, o Zoro vai lá e faz o quê? Mete um bicudão nele para saber se aqueles ferimentos realmente são verdadeiros ou não. E meus amigos, o Lock vai se vingar em um nível de todo mundo que tá fazendo ele passar mal aqui enquanto ele tá liberto, porque depois que o Zoro dá esse chutaço nele aqui, o Lock dá um grito absurdo que ecoa por todo o submundo ali. E é nesse momento aqui que o Zoro percebe que esses ferimentos não são de mentira, e o próprio Luffy fala que o Lock morreu. Só que o que o Zoro fala é interessante. O Zoro fala que se ele morreu aqui, então esse aqui era o seu destino final que teria sido selado. Então ele só poderia chegar até aqui na sua jornada. E esse pensamento do Zoro é algo que o Lock também pensa. Quando ele vê um dos seus amigos animais sendo torturado e morto pela Gunko, ele fala que esse era o seu destino e por isso ele iria guardar o rancor daquela morte e utilizar em batalha, e utilizar como combustível em batalha. E aí a gente pode pensar numa batalha do Zoro com o Lock inicialmente, porque o Lock quer se vingar desse chute do Zoro, mas por essa fala do Zoro diretamente na cara do Lock, pode ser que o Lock encare o Zoro como um amigo, sei lá, ou um rival de batalha ou algo do tipo, não necessariamente como um inimigo, até porque o Zoro tem os mesmos pensamentos que o próprio Lock, as mesmas convicções. Será que isso realmente pode acontecer? Seria interessante. A continuação disso aqui é bem engraçado, porque o Luffy vai querer ir atrás de um médico para curar o Lock, além de comida, porque carne é que faz a pessoa se recuperar. Só que o Luffy não notou que isso só funciona com ele, que comer carne e se recuperar só funciona com ele. E aí outra parte engraçada é que o Zoro fala, não, aqui a gente tem diversos animais aqui, ó, diversas carnes. Só que pro Luffy é interessante porque se ele fez amigo com um animal, tecnicamente saiu do seu cardápio, ele não pode comer. Então ele tem que procurar, o Zoro tem que procurar um animal que o Luffy não fez amizade. E só esse cara aí, ou esse animal, é que eles vão poder comer. Mas antes que eles se separem, vem ali um navio da parte superior de Elbaf com tudo, que eles, na verdade, eles vêm com tudo mesmo, porque perderam a nuvem que dá sustentação para esse tipo de navio, e eles estão caindo com tudo, iriam se esborrachar no chão e iriam morrer se alguém não fizesse nada, e o próprio Harujin se desculpa com todo mundo. Ele fala que foi mal, galera, eu tomei a decisão errada. E essa parte mostra um ponto interessante do bando do Harujin. Porque até isso a gente já vê no bando do Luffy. Que todo mundo vai em conjunto com a decisão do capitão, mesmo que isso leve todos à morte. Como a maioria das aventuras do Chapéu de Palha são. Mesmo que no final eles saiam com vida. Aqui mostra a união do bando do Harujin, porque todos se uniram nessa ideia louca aqui do Harujin, em descer nesse navio sem ter nuvens, e todos iriam morrer. Eles só não morreram nessa situação porque o Luffy criou um Fusen de um tamanho absurdo que a gente nunca tinha visto antes. Não sei se é porque o Luffy não conseguia antes e depois do despertar ele dominou ainda mais a borracha da sua fruta. E aí ele consegue se expandir mais, mas esse é um Fusen que é do tamanho de um navio gigante e pode meio que suportar ali diversos gigantes de uma só vez. Vê só o quão absurdo não é esse Fusen que o Luffy utilizou aqui. Depois disso eles são arremessados para longe, só que a queda rebatida aqui após isso não é suficiente para matar nenhum deles. E a Gerd, esse ponto é interessante, que a Gerd tá caindo aqui, o Sanji vai lá e salva ela. O Sanji não se importou com nenhum dos outros caras, como ele não se importa com nenhum homem, e só salva as mulheres. A gente vê aqui, ó, que a Gerd cai para esse lado e o Sanji já pula aqui, ó, já pula atrás para não deixar que ela se estabefe no chão ou algo do tipo. O Sanji é esse tipo de cara. Depois que todo mundo se reuniu mais uma vez,
o Hyruujin implora na verdade que o Luffy não libere o Lock, porque conhece ele desde criança, que ele é um tipo de pessoa que mataria até um amigo seu sem remorso algum, só que é meio que tarde demais, porque enquanto tudo isso estava acontecendo, o Zoro acabou libertando o Lock, com um detalhe que ele deixou uma das correntes de Kairoseki na sua perna, então o Lock não vai conseguir utilizar o seu poder de Akuma no Mi, e aqui a gente tem o cara em pé, imponente, absurdo, doido para procurar uma vingança contra aqueles que o fizeram mal. Na lista a gente tem o Shanks, na lista a gente tem o Luffy, na lista a gente tem o Sanrock, na lista a gente tem o Zoro, e toda essa rapaziada aí aparentemente vai sofrer na mão desse cara aqui. E a primeira coisa que ele faz depois de se levantar é pegar o seu martelo, que foi dito que tem o nome de Ragnir. Ragnir, ou é Ragnir, algo assim. E esse martelo aqui pode ser a representação do Mjolnir no mundo de One Piece. Quais serão os poderes desse martelo aqui? Será que esse é um outro tipo de arma que tem uma Akuma no Mi, ou que comeu, entre aspas, uma Akuma no Mi? E aí o Lock tem uma Akuma no Mi no seu corpo e uma nesse martelo? Será que é algo do tipo? Até porque quando ele pegou o martelo, a primeira coisa que o Hyruujin fez foi gritar para ele largar esse martelo absurdo. E aí a gente tem só o sorrisinho da criança, o sorrisinho de que vai começar uma baguncinha absurda aqui em Elbaf. Só que eu preciso diminuir um pouco o hype do próximo capítulo, porque tem dois pontos que fazem a gente pensar que a batalha que vai acontecer no próximo capítulo não é uma batalha que vai se estender ou que vai ser uma batalha absurda. O primeiro ponto é que o Lock está completamente ferido, ele vai precisar se recuperar, e o segundo é que ele ainda está com uma corrente de Kairoseki, então ele não vai conseguir lutar no seu 100%, nem utilizando a sua Akuma no Mi e nem utilizando suas capacidades físicas, porque ele está ferido. Então qualquer um aí pode parar o Hyruujin, pode parar o Lock. Tanto o Luffy quanto o Zoro, e seria fácil eles pararem esses dois. O próprio Luffy falou que se ele bagunçar, ele vai apanhar e vai ser preso mais uma vez. E eu acho que é isso que vai acontecer. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo. Vocês acham que o Lock, que o Enel vai voltar agora em Elbaf? Vocês acham que o Usopp ele vai ter um power-up em relação à bebida, vai criar uma falsa coragem e se tornar absurdo? E essa batalha do Lock contra Luffy, Zoro e os outros gigantes, como é que ela vai ser? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!